O caso Pedro Turra. A justiça acaba de decretar a prisão preventiva do jovem. Quem acompanha tudo bem de perto é Márcio Fontinelli. Márcio, boa noite, bem-vindo. Olá, Henrique, boa noite para você e boa noite para todo mundo que está ligadinho com a gente no nosso Cidade Alerta. A gente está em frente à 38ª Delegacia de Polícia, onde mais cedo a gente vai acompanhar uma coletiva e fazer uma entrevista com o tio do adolescente de 16 anos que está em estado grave em razão da agressão que sofreu de Pedro Turra. E a gente acabou de receber a informação de que o delegado saiu daqui justamente para cumprir um mandado de prisão contra Pedro Turra. Seria um mandado de prisão preventiva, ou seja, ele vai permanecer na cadeia, se isso se confirmar, até que todo o processo, todo o julgamento aconteça. E a gente está aqui ao vivo agora, justamente aguardando, porque a informação que nós temos é que o delegado já está voltando para cá com a viatura, possivelmente com Pedro Turra dentro do corró, já pronto ali para ser preso e levado para a cela aqui da delegacia. Agora a gente está aguardando justamente para ter essa confirmação 100%, essa informação que é do advogado da família da vítima, que repassou para a gente há poucos minutos, a menos aí de 10 minutos da gente entrar no ar, e a gente está aqui seguindo toda essa situação e principalmente acompanhando os passos da Polícia Civil para conseguir ver como é que vai ser agora o desenrolar, se realmente a prisão de Pedro Turra saiu e se ele vai chegar daqui a pouco. Bem, Márcio, é evidente, prioridade absoluta para você nessa edição, mas enquanto você fica atento aí, nós vamos conversando também sobre essa entrevista coletiva de agora há pouco, que você acompanhou com muita atenção, reunindo parte da família desse adolescente que continua em estado gravíssimo e também com a presença do delegado Pablo, responsável por essa investigação policial. Como foi essa convocação da família para a imprensa aqui em Brasília? Me dê detalhes, por favor. Henrique, uma notícia que chama a atenção e pegou todo mundo de surpresa, é uma informação nova que a gente tem, que a gente já está passando agora, é que na tarde de hoje, a menina de 17 anos que aparece nas imagens aí, em uma situação em que Pedro está oferecendo bebida alcoólica para ela, inclusive algumas pessoas até pedem para segurar essa menina, praticamente coagindo, forçando ela a tomar essa bebida alcoólica. Uma menina de 17 anos veio até a delegacia para prestar depoimento na tarde de hoje e ela informou, passou alguns detalhes do que teria acontecido, inclusive, Henrique, essa informação é importante, muita atenção sua, de quem está acompanhando a gente. A informação é de que ela teria sido torturada com uma arma de choque em outra situação. O delegado Pablo Aguiar não deu mais detalhes sobre esse caso, falou somente essas informações, mas depois que ele voltar, a gente vai continuar acompanhando todo esse processo e também entender exatamente o que aconteceu. Mas essa informação é importante. Essa menina esteve aqui hoje, por volta de 3 horas da tarde, prestou o depoimento e fez essa afirmação, segundo o delegado, de que ela teria sido torturada, inclusive com uma arma de choque, por Pedro Turra, e também aquela situação em que ela foi forçada ali a beber uma bebida alcoólica ali. Dá para ver no vídeo que tem muita gente dizendo, não dá para confirmar se é a voz do Pedro, mas até dizendo aí, segura ela, querendo forçar aquela situação. Outro destaque que a gente dá também é que o delegado Pablo Aguiar acabou até se emocionando durante ali a coletiva, justamente em razão desse sentimento de impunidade que tinha ficado pela soltura por parte da Justiça de Pedro Turra, situação que deve mudar nas próximas horas, como a gente disse antes, a gente está acompanhando também. E também, uma coisa que foi levantada, que é muito importante durante a coletiva, era justamente o medo de fuga de Pedro Turra, porque ele é um rapaz que tem alto poder aquisitivo, tem 19 anos e tem passaporte. Então, a preocupação da família e do advogado da família é que ele pegasse esse passaporte e acabasse saindo do país. Mas se a prisão dele se confirmar agora, essa possibilidade cai por terra. Não é, Márcio, que o cerco se fecha em torno de Pedro Turra, que pelas denúncias e pelas imagens que já mostramos aqui no nossa cidade, ele gosta de uma confusão no meio da rua, não é? E não importa se é gente de maior idade ou menor idade, ele gosta desse contato agressivo, dessa força excessiva. E agora essa denúncia muito séria, né, que essa jovem traz até a delegacia, de que ela chegou a ser torturada
beber uma bebida alcoólica, não é? Essa é a cena aí, ou pelo menos parte dela, que a gente mostra mais uma vez. Mas você disse que nessa coletiva, o delegado Pablo, responsável por essa investigação, acabou se emocionando. Vamos acompanhar. Eu, desde sexta, eu mal durmo. A dor de um pai, né, delegado? Voltando aqui, exatamente isso. Eu sou pai e eu me coloco na posição daquela família. Não só daquela família. E esse depoimento mesmo hoje que eu fiz de 1 hora foi presenciado por uma mãe, e a mãe ouvir a filha falar que foi torturada não é fácil. Porque é um sentimento de proteção. E aumenta a sua responsabilidade, sua obrigação, né? Como delegado, como policial. Com certeza. Tá aí o delegado Pablo se emocionando. É gente como a gente. É pai de família. Se emociona e tem que se emocionar mesmo. Não tem que ter vergonha nenhuma desse tipo de emoção. Tá fazendo com correção o trabalho dele. Mas se emociona sim. E deve ter sido isso que chamou a atenção de todos vocês acompanhando essa entrevista coletiva, né, Márcio? Exatamente, até porque, Henrique, o grande lance desse caso todo é porque, de acordo com as palavras aí do delegado e também dos familiares que estavam aqui, do tio da vítima que estava aqui, o Pedro Turra, ali aparenta ali uma falta de empatia, uma falta de sentimento com o ser humano. Inclusive no caso em que ele deu 2 tapas em um senhor já de idade ali, praticamente entre 49 e um pouquinho mais de 50 anos, talvez até um pouco mais, o delegado não confirmou, mas depois ele debocha da situação. Debocha, inclusive no momento em que ele agride o adolescente de 16 anos, dá para ver que ele usa a palavra, e aí, vai arregar? O adolescente já tinha batido a cabeça no carro, já estava ali tonto, cambaleando, sem condições, tomou mais 3 socos no rosto e durante esse ato ele simplesmente falava, e aí, vai arregar? Vai arregar? Tem um caso dessa menina agora que apareceu, que dá para ouvir no vídeo uma voz que diz, segura ela. Segura ela. Então, uma falta de empatia. A palavra sociopata foi uma palavra muito falada durante a coletiva aqui hoje, justamente em razão desse sentimento. E essa questão da liberação dele durante a audiência de custódia, a gente sabe que é uma questão legal, é uma questão de lei, não é o delegado que solta, não é a polícia que solta, é a lei que interpreta dessa forma e fica esse sentimento. Aliás, quando eu conversei com o tio da vítima, ele falou sobre isso, essa questão de que ele se sentia uma certa forma de impunidade e até medo, porque com um garoto liberado aí, com um homem de 19 anos, garoto não, homem de 19 anos liberado pela justiça, até outras vítimas teriam medo de aparecer, inclusive para conseguir registrar a ocorrência e fechar o perfil do Pedro e responder por tudo que ele tem praticado. Então esse é um sentimento que fica aqui, por isso que o Pablo se emociona, porque ele viu a dor da família e a gente também acompanhou isso. Ele, Márcio, Pedro, como disse, gosta de confusão. Ele tem um perfil valentão, né? Daqueles que resolve a coisa gritando e com a força bruta dos braços, né? E acha que esse é o melhor caminho para ele. Só que o cerco está se fechando contra ele, se fechando mesmo. E você que acompanha o Cidade Alerta agora, 18 horas 9 minutinhos, você está percebendo ali atrás do Márcio a presença de toda a imprensa de Brasília nessa delegacia. E por que toda a imprensa de Brasília nessa delegacia de polícia, região de Vicente Pires? Sabe por quê? Porque a qualquer momento o Pedro Turra pode chegar preso. Foi autorizada a prisão preventiva dele pela justiça. E o delegado Pablo pode chegar a qualquer momento. Por isso estamos aí de plantão, acompanhando passo a passo, não só
a presença do Márcio representando a nossa Record Brasília, mas também, como você percebe, a repercussão em todo o Brasil com a presença de toda a imprensa do Distrito Federal. E agora há pouco, Márcio, conversamos também com um tio desse adolescente e ele nos falou do estado de saúde que, evidente, preocupa todos nós. Aperta o botão. Eu acho que se tivesse acontecido algo antes, nada tinha acontecido agora, né? Não sei por que não aconteceu, eu não sei se esse senhor fez uma ocorrência, eu não sei se esse jovem de 18 anos fez uma ocorrência, essa garota, tem os motivos deles ali. Mas eu acho que seria muito importante e teria mudado muita história, muita história. E eu espero mesmo que tudo isso mude, o judiciário sensibilize, perceba que é um cara que ele tem esse agravante que é muito complicado para a sociedade. Ele não economiza com nada, por que que ele vai economizar em pegar um avião aqui agora ou pegar qualquer coisa e sumir nesse momento que ele está numa situação bem complicada? Você percebeu que o tio, nessa entrevista, fala da questão da agressão, né? De como a família vem acompanhando isso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a fala dele sobre o estado de saúde. Agora eu quero voltar com o Márcio. Ô Márcio, uma expectativa muito grande aí. A qualquer momento o Pablo pode chegar, o delegado de polícia, não é isso? Henrique, duas coisas. Primeiro, eu estava ali embaixo da marquise porque tinha começado a chover. A chuva diminuiu. Você que está acompanhando a gente no nosso Cidade Alerta, você vê que a todo momento eu fico olhando ali para a minha direita justamente para aguardar a chegada, porque a informação que a gente tem é que o delegado já está chegando aqui na 38ª Delegacia de Polícia em Vicente Pires, trazendo Pedro Turra preso preventivamente, o que significa que ele vai ficar na cadeia até o julgamento desse caso. Então, a todo momento eu fico olhando ali para a direita. Você que está acompanhando a gente, não acha estranho não, porque a gente está justamente aguardando minuto a minuto, acompanhando cada passo, cada carro que entra aqui nessa delegacia, a gente acompanha para ver se consegue flagrar esse momento em que Pedro Turra vai passar por aquela porta já preso, dessa vez sem possibilidade de sair. Então, a informação é que ele deve chegar nos próximos minutos. Isso é interessante porque a gente ouviu aí na entrevista, Henrique, eu quero chamar a atenção de quem está acompanhando a gente, e a sua também, para a história de que ele tem um passaporte e tem alto poder aquisitivo. Então ele poderia sair do Brasil a qualquer momento, justamente fazendo uma fuga aí e, quem sabe, se escondendo em outro país. É uma possibilidade, isso é uma preocupação, ou pelo menos era, desde que se confirme, então, a questão da prisão do Pedro Turra. Então, com essa determinação da justiça agora, isso acaba ficando um pouco mais, trazendo um pouco mais de alívio. É importante a gente lembrar, a gente está aqui na porta da delegacia e lembrar a situação que a família estava com medo do Pedro sair ao longo dessa questão de ter sido aí liberado e talvez fazer um mal à família. É a preocupação que a família tem, é direito da família. Ou então até outras pessoas não aparecerem com medo de representar contra o Pedro, justamente em razão dessa situação toda e desse histórico de agressão que ele tem, que a gente acompanhou. Então a gente está aqui ao vivo, nesse momento agora, esperando a chegada da viatura, e a gente vai acompanhar e vai mostrar cada detalhe. Cada vez que entra um carro como esse agora, a gente já fica aqui atento, já fica esperando, porque pode ser que seja o Pedro Turra chegando. Passa, a gente vê que não é, mas a gente continua acompanhando. É uma viatura descaracterizada, mas está vindo. Ainda não. É justamente essa expectativa que a gente tem, Henrique. Cada vez que passa um carro aqui, a gente fica nessa sensação que você teve agora e você que está acompanhando a gente em casa. É isso que a gente sente. Aquele coração mais forte de saber que está chegando o Pedro Turra e que talvez a família vai ter um pouco de alívio em relação a essa questão. Então, esse sentimento é o que a gente tem. Chega um carro, a gente pensa, é agora. Mas a gente está acompanhando aqui cada detalhe e eu garanto para você que está acompanhando a gente no nosso Cidade Alerta, Henrique, que a gente não vai perder essa entrada. De jeito nenhum, plantão aí na porta da delegacia mostrando tudo ao vivo para você. E você trouxe realmente uma preocupação da família com relação a uma possível fuga do Pedro Turra. Isso
pode acontecer ou poderia acontecer. Não vai acontecer mais porque o delegado responsável pelo caso foi buscar ele, né? Acho que na casa dele ou onde quer que ele esteja nesse momento aqui no Distrito Federal. O delegado foi buscar ele porque a justiça decretou a prisão preventiva do Pedro Turra, de 19 anos. E eu quero lembrar aqui mais um pequeno detalhe, sabe, o Márcio, que às vezes na cobertura, nessa ansiedade de contar tudo, né, de uma vez, a gente esquece alguns detalhes. O último vídeo que a produção da Record Brasília teve acesso, um outro vídeo da briga entre ele e o adolescente de 16 anos, lá no final dessa briga, o Pedro jura ele, falou assim: ó, eu vou te pegar depois. Tem esse áudio. O Pedro dá uma jurada nele: eu vou te pegar depois. Então, quando a família mostra toda essa apreensão com relação ao comportamento do Pedro, ele tá solto na rua, tem que preocupar mesmo. Porque ele acaba de brigar no meio da rua. E aí, quando alguém consegue separar, depois de todo mundo tá filmando, né, que os dois ficam numa certa distância, ele estica o braço e fala: ó, eu vou te pegar depois. Tá gravado. Isso tá gravado. Foi dito por ele. E, como eu disse, o cerco agora se fecha e a qualquer momento ele pode chegar preso na delegacia em Vicente Pires. Mas, como eu disse, eu prometi e agora vou colocar no ar. O tio falou sobre o estado de saúde do sobrinho. Coloca na tela. A questão da saúde do Rodrigo, ele realmente está da mesma forma de sexta-feira. Hoje, estado gravíssimo. Na UTI, estado gravíssimo. Estágio mais complicado do coma, né? O coma induzido que ele está. Então, essa parte ainda continua. A família o sentimento é muito difícil. O sentimento de ver sua irmã, toda a família, ela, o Ricardo, tanta dedicação com os filhos, abrir mão de tantas coisas na vida por amor aos filhos, amor à família. Hoje você vê sua irmã caindo de joelhos no hospital, sofrendo, torcendo pelo filho, aquele amor todo. Cara, dói ver sua irmã assim, dói ver seu sobrinho assim, machuca muito.